A loucura cotidiana, perpetuada pela internet, é a loucura dessa arquitetura que instala a identidade pessoal no centro do universo. É como se estivéssemos em um posto de observação, olhando para o mundo inteiro com um binóculo que faz tudo se parecer com o nosso próprio reflexo. Gia Tolentino. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 82, Influência sem Perfeição. A gente precisa ser justo e falar que a gente conheceu primeiro este livro e esse trecho com a nossa amiga maravilhosa, também dona e proprietária da internet, Isadora Tab, do E Agora Isadora. Ela fez uma resenha em vídeo desse livro, que é bem uma visão sobre nós, essas pessoas que estão na internet neste momento, usando dessa maneira e o quão, sem fazer esse julgamento, né, de muito ruim ou muito bom, mas que é o fato de como a gente usa a internet hoje, como a gente vem usando a internet. E a gente já falou sobre a internet com a Isadora, inclusive neste podcast, foi o episódio 41, que é Agora a Internet Foi Longe Demais. Mas era uma outra vida, 2019, sem pandemia, sem quarentena. E a gente achou que valia trazer uma outra perspectiva, além das nossas reflexões, como tá hoje, né? Porque nesse mundo tudo tão rápido, nessa internet tão rápida, nesse mundo de pandemia, de Bolsonaro, de tudo isso, muitas coisas já podemos atualizar aí do jeito que a gente usa a internet e as coisas que vêm acontecendo. Então a gente resolveu trazer esse debate de novo, que a gente tem visto produções muito legais também na internet, sobre a internet. Porque a gente gosta de falar na internet, sobre a internet, com a internet, é uma loucura. Ai, sim, e aí eu fiquei pensando, a gente sempre monta roteiro, e esse a Thaís falou, não, Babi, vamos fazer uma coisa mais solta, mais só a gente falando mesmo, mais leve. Eu falei, tá, tudo bem. Só que aí eu comecei a escrever o roteiro, não consegui parar, fui pesquisar um monte de coisa, vários números, mas relaxem, não vão ter tantos números aqui, vão ser mais a gente batendo um papo mesmo. Esse episódio talvez até seja mais curto, né, porque a gente tá fazendo os episódios meio longos, né, 1h20. Tá pesado, né? Amiga. Tá pesado, cheio de número, informação, então vamos tentar maneirar isso aqui, mas aí eu fui pesquisar, foi tentar lembrar, na verdade, quando foi que chegou o primeiro computador na minha casa e quando foi que eu comecei a usar a internet. Eu não lembro muito bem, pra falar a verdade. Você lembra, tá? Eu lembro do computador, mas eu não lembro da internet. Eu lembro da internet, eu lembro que foi até que demorado, perto das coleguinhas, das amiguinhas, assim. Mas, putz, que difícil falar um ano, assim. Você consegue dizer um ano? Cara, eu lembro, assim, eu acho que 2002, acho que 2001, 2002 ali, depois das Torres Gêmeas, alguma coisa ali, mais ou menos nessa época. É, eu acho, eu ia chutar 99, 2000, mas talvez não tenha sido. Mas eu lembro que foi nessa fase que, pra mim, eu estava, pra vocês que são jovens agora vocês vão chocar, mas eu estava no colegial, era, sei lá, foi bem nessa época mesmo, acho que primeiro colegial, nem fala mais assim, né? Eu já denunciei a idade falando colegial. Como é que vocês falam mesmo? Ano? Primeiro, como é que é? Primeiro ano do ensino médio, pô. Primeiro ano do ensino médio. Pra mim era colegial, era o primeiro colegial. Que aí eu lembro que teve esse choque, porque eu estudei escola pública até a 8ª. E aí, para passar para o ensino médio, eu fui para uma particular. E aí que foi o maior choque ainda, né? Porque lá já tinha computador e tinha essa coisa de laboratório, ter aulinha de laboratório, que para mim já foi um choque. E aí começou a pressão pra gente conseguir ter um computador lá em casa, e aí meu pai conseguiu comprar um usado, e aí o mundo da internet de escada maravilhoso, que era briga na madrugada pra usar. Então acho que foi por aí mesmo, primeiro, segundo colegial, então 2000, 2001. A gente teve mais ou menos o mesmo tempo, então. Que eu lembro, eu acho que o primeiro computador, que era o computador da casa, né, não tinha isso de computador individual, cada um com o seu, era da casa, dia, e ficava na cozinha. Ótimo, que ficava na cozinha. É porque a cozinha tinha uma arinha, assim, atrás da mesa, que a gente comia, sei lá, lanche na mesa. Aí tinha uma mesa, assim, ficava atrás dessa outra mesa de comer. E ficava lá, porque é uma área compartilhada. Eu acho que também para os meus pais poderem ficar meio que controlando, né? Porque senão tinha que ficar no quarto, ou no quarto do meu irmão, ou no nosso quarto. Meus pais não gostam muito dessa coisa de tecnologia no quarto. E até hoje é assim em casa. Aí, até hoje é na cozinha? Não é na cozinha, mas assim, não entra tecnologia no quarto, né, lá no seu celular.
Mas só tinha joguinho, assim, sei lá, jogava... Eu lembro do meu tio me dando disquete com jogos, assim, jogava Mario. Inclusive, uma amiga da minha irmã esses dias postou no Instagram o presente Dia dos Pais, em 1998, da nossa escola, foi um porta-disquete. Gente, 98, Nossa, foi um porta-disquete. 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 E ainda tem isso na casa dos meus pais, muito bom. Mas aí uma das coisas mais marcantes, eu acho, além do chat da UOL que a gente entrava, da UOL, sei lá qual era o chat que a gente entrava, acho que uma das coisas mais marcantes foi o Mirk, que foi o primeiro chat pra conversar com os amigos. Eu não sei se você chegou a usar, tá? Que existe até Não hoje. Usava Mirk. Existe até hoje, Não tem usava. uns códigos, você conseguia fazer uns códigos pra mudar a cor do seu nome, aí parecia tudo meio colorido. A gente vai colocar no Medium uma foto de como que era o Mirk, de como é o Mirk até hoje. E ele foi criado na mesma época que o MSN, eu nem sabia, porque o MSN veio depois. A MSN já era outro nível. Eu já comecei usando MSN, ICQ e MSN. ICQ, eu tinha esquecido ICQ. E bate-papo do UOL, muito. Mas lá em casa sempre teve um quarto... Eu e minha irmã sempre dividimos o quarto, mas sempre teve alguma área que era um escritório do meu pai, porque ele sempre trabalhou de casa. Uhum. Então, o computador sempre ficou nesse quarto que ninguém dormia. Então, por isso que era ok. Entendi. Só que aí era essa briga minha e da minha irmã, e quem tem irmão, teve irmão da mesma idade, assim, sabe? E que viveu nessa época, sabe o que era isso, né? Essas brigas para conseguir... Porque você não podia usar, explicar para os jovens, né? Você não podia usar durante o dia, porque era discada. Isso quer dizer que enquanto você usava a internet, a linha do telefone fixo da casa ficava ocupado. Telefone então não fixo? podia de dia, porque de dia, fixo, telefone fixo, Então, de dia, meu pai tinha que receber ligação, as pessoas tinham que se ligar, né? Então, não podia manter aquilo ocupado. Fora a conexão, que era tudo mais difícil. Então, tinha que esperar madrugada, né? Tinha que esperar todo mundo ir dormir, 10, 11 horas da noite, para você começar a usar. E era quando era um horário bom mesmo, que era quando bombava os bate-papos. Você podia entrar no bate-papo da sua cidade, tinha temáticos também, dividido por idade. Nem lembro direito, mas tinha lá as salas que eu costumava entrar. E, era maravilhoso. Aí combinava, 1 hora cada uma. Aí ficava 1 hora, a outra já vinha na porrada pra derrubar a outra, pra tirar. Aí brigava porque não saía. Aí tinha que chamar pai e mãe. Era um caos. Mas foi nessa época mesmo. Mas eu não cheguei a ter Mirk, não sei porquê. Então, eu não tive esse momento de ter em casa um computador sem internet. Acho que como a gente demorou, quando veio o computador, já veio com internet. Então, eu não tive essa fase dos joguinhos offline, assim. Não, era só joguinho offline até chegar a internet. E eu lembro que era isso, mesmo, internet de escada. Eu não lembrava que o telefone ficava ocupado e não dava pra usar. O que é muito engraçado, porque eu lembro que já tinha DSL, que já era a internet mais rápida na minha casa aqui, né, na casa dos meus pais. Só que eu fui fazer intercâmbio na Alemanha e lá ainda era internet de escada. Então eu nunca usava internet. E aí na época já tava rolando Orkut e os blogs todos, e os meus amigos queriam saber coisa de mim e não sabiam de nada. Eu tinha que ligar pros meus amigos pra poder falar com eles, porque eles não tinham DSL ainda. E eu ficava, gente, eu estou na Alemanha, eu não tô, né, aonde eu poderia estar. Que não tem DSL. Coisa louca, a gente ligava pros nossos amigos, né, pra saber como eles estavam. Que saudade. Eu acho que eu entrava na internet uma vez a cada 15 dias pra olhar meu e-mail, sei lá. E teve uma pequena febre do Fotolog. Você teve Fotolog? Tive. Ainda existe esse Fotolog? Dá pra achar esses Fotologs? Não dá. Eu tentei muito, eu queria muito, porque nossa, canceriana, vocês imaginam como era muita sofrência. Só que eu era já era uma idosa quando eu era jovem, porque eu lembro que eu escrevia letra de música do Roberto Carlos, de indireta pros crush, que não era crush, era, sei lá, paquerinha, ficante. E aí, não tem aquela música... a sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu lembro que eu escrevi essa letra na esperança de que o crush ia ver, entendesse o quanto eu estava apaixonada, ele não me dava bola. E aí, se a gente parar para pensar, é a mesma coisa que eu ainda faço até hoje na internet, entendeu? Então, a ferramenta, ela evolui, mas o meu coração canceriano, ele continua o mesmo. Eu uso a internet basicamente para mandar indireta para crush. Eu era muito tímida pra usar o Fotolog. Muito tímida. E também eu acho que eu só tive câmera digital, porque teve isso também, né? A primeira câmera digital. Eu tenho guardado as fotos até hoje. Sou eu e minha irmã dentro do carro, assim, com o uniforme da escola. Todo mundo já tinha. Também. Aí demorou, na verdade. Aí já era Orkut. Foi muito rápido. Gente. Foi muito rápido, olha isso.
Então, eu tava pensando, ok, foi rápido, mas hoje em dia, obviamente, veio vindo nessa velocidade mais louca, porque a gente durou um tempo que eu tava pensando. Então, se eu comecei a usar essa coisa de bate-papo, internet no colegial, até a coisa ter uma mudança grande, porque quando eu entrei na faculdade, aí já é 2004, ainda era mais ou menos o mesmo esquema, sabe? Eu lembro que eu entregava trabalho de faculdade no disquete ainda. E aí começou a ficar vergonhoso, que é isso, a tecnologia ela avança. E se você não é daquelas pessoas, que tem dinheiro, ou dois, que também é muito ligada nas coisas, você vai ficando para trás e você nem percebe. E eu, como não tinha nenhuma coisa nem outra, nem dinheiro, nem muito dinheiro, e nunca fui muito ligada em tecnologia, eu sempre fui ligada na coisa do que tá rolando, assim. Eu sempre sabia dos memes, antes de chamar meme, eu sempre sei a rede social que tá usando, mas assim, a tecnologia, a mídia, nunca fui ligada. Então eu levava trabalho de faculdade no disquete, e o pessoal já estava migrando para levar o trabalho no CD. Olha que avanço. E disquete sempre dava problema. Você levava para apresentar o trabalho pro professor, chegava lá, ele não abria, aí você ficava tentando puxar aquele ferrinho para limpar. Era um caos, o trabalho sempre dava uma merda. E aí eu lembro que eu fui super criticada, que todo mundo já tinha entendido que não dava mais para levar em disquete, já levava em CD, alguma coisa assim. E eu cheguei atrasada na faculdade com um trabalho no disquete, aí eu levei um super esporro de geral, assim, nossa, Thaís, disquete, ninguém mais usa disquete. Então, era rápido, mas era lento. Acho que hoje em dia, assim, as coisas acontecem mais rápido ainda e a gente fica sabendo dessas mudanças mais rápido, talvez, né? Eu sentia que eu sempre era a última a ser avisada, que já tinha trocado a tecnologia. Eu peguei a transição do CD pro pendrive na faculdade. Tem os super avançados que já tinham disquete. Eu lembro uma menina que ela usava não é um colar, como chama isso? Uma corrente? Igual crachá? Uma corrente com pendrive. Ela era muito tecnológica, ela era muito avançada para todos. Eu nem sonhava. E eu não tinha computador na República também. Então, eu fazia todos os trabalhos na biblioteca, na faculdade. Isso atrasava bastante. Imagina que eu fiz uma faculdade de comunicação, de rádio e TV. Então, a gente tinha que editar trabalho, editar filme, editar vídeo. E eu não tinha computador. Daí, minha amiga Mari, que é minha amiga até hoje, em algum ano nosso lá, mas já pro final, conseguiu um computador usado e levou para nossa República, que foi o sucesso. E a gente conseguia ter uma impressora, imprimir os trabalhos lá, adiantou bastante. Mas era outra vida, né? Era outra relação. Sim, outra relação. Mas mesmo as redes sociais foi muito rápido, né? Assim, tipo, você parar pra pensar. Eu fui dar uma pesquisada, o Mirk MSN é de 95 e a gente começou a usar em 2001, 2002, sei lá. Aí depois veio o Fotolog 2002, Orkut e Facebook 2004. Nem sabia que tinha nascido na mesma época, assim, o Orkut e o Facebook. Mas a gente não usava. Orkut confirma 2004, porque eu lembro exatamente que 2004 é o ano que eu entrei na faculdade. Eu lembro que a gente criou para entrar na faculdade mesmo. E começou a achar os bichos e tal. Agora, o Facebook demorou um pouquinho mais pra gente usar. Pois é engraçado, porque eu entrei no Facebook em 2005. Eu entrei cedo no Facebook, mas demorou pra engatar o Facebook, eu acho, aqui no Brasil, pelo menos. Inclusive, parece que tem uma pessoa que reconstruiu o Orkut aqui. Você tava vendo isso no Twitter essa semana? Não vi. Tava no Trending Topics do Twitter. Como assim, reconstruiu? Ele resolveu refazer a plataforma, pra ver se as pessoas vão usar. Tinha umas coisas que só quem viveu sabe, né, no Orkut. Umas coisas muito específicas, assim, que não eram da ferramenta, mas que o brasileiro dava um jeitinho de usar. Por exemplo, tinha a tradição de você mandar um depoimento para a pessoa, porque depoimento era uma homenagem que você fazia para a pessoa. Ah, essa pessoa é incrível, blá, 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 e ficava lá no mural da pessoa, dizendo quanto vocês se amavam e tal. Só que aí tinha que aceitar. Isso, tinha que aceitar. Daí tinha um macete de você escrever bem no começo, assim, com letras maiúsculas e vários asteriscos, que é não aceita. Que esse era para contar algum babado ou para alguma coisa que não era para ficar público, era só para aquela pessoa saber. Aí você avisava antes que esse não era de aceitar. Isso era uma das coisas. Outras coisas é o que a gente fez com as comunidades, né? Porque as comunidades eram, assim, uma coisa que até hoje... Mas isso aí formou caráter de muita gente. Sim. Era incrível, era incrível. Até hoje as pessoas tweetam sobre isso, né? Quais as comunidades elas faziam parte. Aí veio Twitter em 2006. Nem lembrava disso. Instagram a gente lembra quando lançou. 2010, que era basicamente pra postar foto de agora. Era do momento, não era pra ficar postando foto de TBT e foto
de outros dias, era bonita, só que você produzida. Mal tinha filtro, tinha negócio de ainda postar hashtag #NoFilter, que era pra mostrar que você tinha tirado uma foto bonita sem filtro. No começo. Verdade. Snapchat. Eram uns filtros horrorosos. Que eu achava uma rede muito legal, cheguei a usar um pouco, mas aí o Instagram roubou, trazendo os stories. E agora, o rei da diversão de todo mundo, em todas as outras redes, que é o TikTok. Tá aí causando polêmica, que o Trump disse que ia proibir nos Estados Unidos porque vem da China, sei lá por quê. Disse que tá roubando os dados dos americanos, como se só Facebook... Eles, né? Só eles. Mas você sabe, eu fiquei lendo essa matéria, vou colocar no nosso Medium pro pessoal ler. Não sabia várias coisas sobre essa coisa do poder do TikTok mesmo. Hoje são mais de 800 milhões de usuários ativos, então ela já se consagrou aí como a terceira rede social com o maior número de usuários, perdendo apenas para Instagram e Facebook. Então o Titio Mark também não está feliz com essa informação. Tanto que criou o Reels, né? Pra ver se pega o TikTok. Sim, exatamente. É isso que ele faz, né? Então, basicamente, ele tenta comprar. Se ele não consegue comprar, ele derruba, criando uma ferramenta igual. E, no geral, a gente gosta de usar tudo na mesma, né? Então, acho que foi isso que aconteceu com o Snapchat. O Snapchat começou com sucessão, tava super bombando. Só que aí você pensava, acho que principalmente para os criadores, né? Quem ficou grande, quem ficou um Snapchatter, tinha isso, esse nome. Tipo a Tainara OG, um pessoal que fazia um conteúdo só pro Snapchat. Quando aconteceu isso de inaugurar o Stories no Instagram, você pensava, pô, vou ficar produzindo um conteúdo aqui, um conteúdo lá, mais fácil só produzir aqui. E nisso as pessoas foram abandonando e teve a Kylie Jenner, né, que postou dizendo, vocês também, lembra disso? Que isso impactou nas ações. Vocês também não estão usando mais o Snapchat? Pronto. Acabou. Enterraram e sepultaram o Snapchat. E é meio maluco a forma como isso acontece, né? E como a gente realmente... Essa influência, né? Essa dita influência de dizer o quanto é legal ou não, ainda tá na onda ou não usar uma rede social, é ditada por essas pessoas influentes e pelos jovens, né? Porque o TikTok ainda é uma rede muito de jovem. E aí, de repente, começa a vir todo mundo. Aí vai nós lá, os tiozão, querer usar TikTok. Daqui a pouco tá todo mundo usando TikTok. E aí o jovem vai o quê? Inventar uma outra rede para ele usar. Que eles precisam. O importante é eles terem redes que não tenham os pais deles. Eles não ficarem enchendo o saco. Então, eles vão arrumar uma outra. Assim que os tiozão chegar, eles vão sair, gente. Mas é muito curioso. Porque pra mim, os melhores TikToks são os dos tiozões. E dos bichos, obviamente, né? Bichos de criança são os melhores TikToks. Mas não estou no TikTok, eu fico só assistindo os melhores momentos que o pessoal publica no Twitter. É porque eu tenho preguiça de baixar e ocupa muito espaço no celular. Não temos espaço no celular, agora que temos cachorro e tiramos foto diariamente do cachorro. Mas o Vitor tem, ele me mostra de vez em quando. Só que tem uma coisinha que eu preciso reclamar pro titio Super aí, que é o Reels não tá chegando nem perto do TikTok. É muito difícil de fazer um vídeo. Pelo amor de Deus, hoje eu fiquei 2 horas pra fazer o vídeo que a gente postou no Instagram. Pô, se você não viu, vai lá e curte, porque deu muito trabalho. Então, mas não tem uma questão etária aí, não, amiga? Não, porque, por exemplo, o TikTok, quando você filma os pedacinhos, né? Você consegue você filma e aí você pode escrever já direto, né? E aí, pra juntar eu vou ter que assumir, eu nunca fiz um TikTok, não sei. Mas você fez o Reels. Fiz. Então, o Reels não deixa, por exemplo, você colocar não deixa colocar imagem, não deixa colocar às vezes o texto na hora que você quer, tipo aquele texto que vai mudando, assim, você tem que você filma, coloca o texesto, salva. Filma, coloca o texto, salva. O TikTok você consegue fazer tudo em sequência, sabe? Sem ficar parando. E eles ainda estão em processo aí. Eu acho que eles vão conseguir melhorar, né? O meu liberou mesmo semana passada. Até semana passada eu não tinha. Tá em testes mesmo, né? Então vamos esperar e ver o que tem rolado. Mas é muito louco como essa coisa, a gente falou que essa mudança começou lenta e agora ela é muito rápida, mesmo dentro da mesma rede social. Tem ferramentas novas sempre, e esses testes, né, que parece não, né, quem desenvolve, né, o Zuckerberg, vamos dizer assim, os testes que eles fazem com quem produz, que a gente trabalha para ele, na verdade, vamos falar a verdade, somos todos grandes empregados do Titio Zuc.
ele vai fazendo esses testes para ver o quanto a gente vem junto, né? O que a gente vai usar, o que não vai usar. E isso vai só melhorando ou piorando a questão ali do seu engajamento e como o algoritmo vai mostrar as coisas para você. Então, é um grande jogo, um grande teste. E a gente vai embarcando e as coisas vão vindo mais. E você tem que estar sempre participando dessas coisas todas, né? Porque a gente já percebeu, e quem trabalha com internet sabe, que um bom engajamento depende do quanto você consegue ser múltiplo ali e usar toda a variedade que aquela rede social te oferece. Sim, então não é só tipo, a gente faz um Reels porque é divertido, porque vai ficar legal agora, é porque o algoritmo meio que pede pra gente usar, senão a gente vai ser colocado lá pra trás e aí menos pessoas vão saber sobre outras mamas na internet. E a gente não quer isso, a gente quer que mais pessoas saibam de outras mamas. Isso, essa é a ideia. E aí a gente resolveu, tanto do que a gente resolveu fazer esse episódio, é uma conversa que a gente tem bastante entre outras colegas, amigas maravilhosas, que são todas produtoras de conteúdo aí, veganas, anticapitalistas, tudo nossas amigas que vocês conhecem. A gente conversa muito sobre isso, né, sobre a internet. Eu acho que tem um papo chato disso, entendo que, imagino para quem não produz, é um papo chato de, que saco isso, comenta, compartilha, salva, tá chato esse engajamento, me ajuda com o algoritmo. É um papo chato e eu já ouvi umas críticas de tipo, para de ficar pedindo, se o seu conteúdo é bom, basta e ele vai chegar nas pessoas e não tem que ficar implorando, mendigando. Eu concordo que tem gente que pesa a mão e tudo que faz é uma forçação de barra para jogar o jogo do algoritmo, e isso fica chato, porque se a gente tá na internet, a gente tem um objetivo, às vezes o objetivo da pessoa é fazer dinheiro e só, tudo bem. Às vezes é ficar famosa, às vezes é ganhar recebidos, às vezes é divulgar uma causa e fazer uma propaganda de uma construção que a gente acredita, que é o nosso caso aqui. É mentira se a gente falar que a gente não quer chegar em mais pessoas, a gente quer chegar em mais pessoas. E é realmente importante que a gente jogue o jogo, se a gente decidiu estar na internet e fazer esse trabalho, que a gente jogue o jogo para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Mas a gente entende que tem esse limite aí da forçação, de não ficar pesado, de não se perder no nosso propósito da divulgação que a gente quer fazer, para ficar pedindo para vocês interagirem com a gente. Quando o conteúdo te interessa a vocês, a gente sabe que vocês vão responder. Mas ele precisa chegar até vocês, né? Isso é a primeira coisa. E se a gente não tá funcionando dentro do que o algoritmo espera, ele simplesmente não vai chegar. Então, por isso que, por exemplo, a gente, não sei se vocês repararam, mas agora a gente posta 4 vezes por semana, né? No Instagram. Caraca, antes era sim. 2, uma. E agora são 4 vezes. E isso realmente dobrou o nosso alcance, mas assim, é um esforço. A gente senta toda semana, conversa sobre o que vai ser postado, pensa nos stories, pensa se é possível fazer um Reels, pensa no tipo chama call to action, que é tipo, o que vocês vão responder pra gente. Tudo isso é muito pensado e tudo isso faz parte de um trabalho de criação de conteúdo. Criação de conteúdo não é só criar um texto, tirar uma foto e postar, que isso também já é trabalho pra caramba, mas tem muito mais por trás do que o que vocês veem ali na tela. E eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que as pessoas, Sim. Os criadores falam um pouco sobre isso no final das contas. Quem fala muito sobre isso é a Bru, Virando Vegano, nossa amiga, como a gente já falou, e ela tá fazendo, né, no podcast dela, Uma Vida Mais Simples. Ela já tem 2 episódios sobre uso de internet, tanto como produtora de conteúdo, como usuária, né? E tá bem legal. Eu recomendo muito que vocês ouçam, que o conteúdo tá realmente muito, muito bom. A Bru tá estudando bastante sobre isso, falando cada vez mais sobre isso. Inclusive, eu converso pessoalmente com ela sobre isso e eu pedi pra ela fazer um episódio especial, porque eu tava precisando ouvir mais sobre como desacelerar na internet, como me preocupar menos com isso, né? Então acho que a gente pode falar aqui, que a gente vai falar sobre 2 casos, né, e 2 situações aí que impactam diretamente tanto no nosso trabalho quanto no nosso uso como consumidora, né? Então tem o impacto disso na saúde mental, ou no trabalho, no tanto que a gente se dedica, dos criadores de conteúdo, então das pessoas que vocês acompanham, que tem podcast, que tem um Instagram, que tem YouTube, que tem Twitter e tem TikTok, não conheço, mas tem alguém de nós, assim, vegano, ecossocialista, a no Sabrina, TikTok? a Ju Sabrina tem. faz? Ju Gomes faz. também. Legal. E o Vitor também. Admiro. Mas não tem ninguém assim, TikToker, vamos não, dizer assim, que estourou lá. Não.
Precisamos, tá vendo? Cadê os jovens que precisam estourar lá? E, então tem esse trabalho, tem isso que a gente quer falar aqui sobre como isso funciona, né? Muitas vezes, quais são as estratégias que a gente tem usado, que tem dado certo e que não tem dado certo. Mas tem uma coisa muito importante que a gente quer falar e como isso impacta também a nossa vida, que é a gente usando a internet, né? A gente como consumidora, como usuária. E neste momento especial de quarentena, quanto a gente aumentou o nosso uso de internet, né? Como a gente está mais... Se a gente já estava lá naquele episódio que a Isa, a gente falou quanto a gente está condicionado e viciado e usando, às vezes, assim, a gente sente que a gente está sugado, aumentou muito nessa quarentena por aí, N motivos que a gente pode falar aqui de umas coisas que a Babi pesquisou. Sim, pelo que eu vi, de acordo com a Anatel, né, a pesquisa que eles fizeram foi que aumentou entre 40% e 50%. E aí eu acho que são vários motivos, né? Pode ser por conta de home office, ou porque tá todo mundo o tempo inteiro querendo saber as notícias. Pelo menos eu passei por isso, né? Principalmente no começo da pandemia, de ficar olhando, querendo saber o que o Átila estava falando o tempo inteiro, e as pesquisas que estavam saindo. Então, foi se somando tudo isso, e mundialmente parece que essa taxa é 88% de aumento, mas no Brasil foi entre 40% e 50%, até porque a gente tem um número de pessoas com acesso à internet ainda reduzido comparado com outros países, proporcionalmente, né? Mas esse aumento de 40% e 50% é muito alto. E pelo menos eu posso dizer por mim, assim. Eu tirei aquele timer de ficar vendo quanto tempo eu tô no celular, porque senão eu ia entrar em depressão comigo mesma de ficar vendo que eu estava tempo demais no celular, principalmente no primeiro mês, eu acho, de quarentena. Agora já deu uma acalmada. Como que foi pra você, tá? Aumentei um monte também. Eu já usava muito, eu já tava com percebendo esse exagero, porque pra gente que trabalha com isso é muito difícil separar, né? O tanto que você está trabalhando e o tanto que você está procurando referência e o tanto que, de repente, você não está fazendo droga nenhuma, você só está lá girando loucamente e vendo, sei lá, a Bruna Marquezine falando sobre os projetos futuros dela. Aí eu tentei, naquela época daquele episódio eu falei isso, né? Eu também estava usando aquela coisa de controlar o tempo e tal. Na quarentena, tudo que é controle sobre a minha rotina, eu desencanei, o que não é bom. Mas, enfim, foi como eu dei conta aqui, não parei de cuidar da questão de alimentação, não cuidar, assim, né, mas de noiar, vamos dizer assim, com a alimentação, prestar atenção, e a internet foi a mesma coisa. Então, uma coisa muito ruim que eu voltei a fazer, que eu tinha conseguido tirar, é olhar o celular ser a primeira coisa que eu faço quando acordo, e olhar o celular é a última coisa que eu faço antes de dormir. Eu voltei também com esse hábito de ficar com o celular na cama, e isso é ruim demais, porque geralmente não é alguma coisa muito produtiva, é só esse rodar aí meio... Mas eu acho que esse aumento também foi nessa questão do home office, mas tem uma coisa essa sobrecarga que a gente tá, né? As notícias muito ruins e tal, então você acaba compensando isso com um comportamento meio repetitivo de só se aliviar olhando, sei lá, qual foi a da vez que a família Pôncio fez. Cada um tem a sua, né? Eu vou nessa linha dos famosos. Vai ter gente que vai ver videozinho desses repetitivos, vai ter gente que gosta de ver cirurgia ou cravo sendo tirado. Sei lá, cada um tem a sua pira, memes de gatinho, que acho que nesse caso ótimo, porque só faz bem ver gatinho. Mas alguma coisa que você vê meio que excesso e meio que sem parar, assim, sem fim, fica rodando. O meu é famoso, já aviso já. É um comportamento que quando ele acaba, esse ciclo de você ficar lá e você sentou e você nem viu que passou, sei lá, meia hora, 40 minutos, é uma sensação ruim, né? Vem um amargo de tipo, caraca, não acredito. Porque não é uma coisa que você planejou, que você foi ver. É geralmente assim, depois do banho, acabei encostando de toalha mesmo na cama, peguei o celular e isso aconteceu. Ou antes de dormir, peguei o celular para botar o despertador e acabei ficando lá 2 horas olhando. Então vem esse amargo do tipo, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Que droga. E você nem percebe que você foi sugado para dentro daquele aparelho. Nossa, é muito doido pra mim, porque eu, como passo o dia inteiro na frente do computador trabalhando, né, eu até que levanto bastante, saio, vou fazer almoço, fazer outras coisas. Mas eu tô sempre com todas as abas abertas o tempo todo, né, Instagram, WhatsApp, aí de vez em quando abro o Facebook, que a gente não usa mais, mas eu abro por conta de outras mamas, Twitter sempre aberto pra ver as notícias. Então, eu pego pouco o celular, mas nessa quarentena, o momento que eu não estava no computador, eu tô no celular. E aí eu fiquei muito mal, esse sentimento de culpa, de caraca, não é possível, porque quando você usa esses aplicativos de medir o tempo que você tá, vai lá dar 3 horas, sei lá,
no celular? 4 horas? Mas não foram 4 horas seguidas, foram 4 horas que interromperam o seu dia inteiro. Assim, não teve um momento em que você teve um respiro, né? E aí você soma isso com ouvir podcast, ouvir música, não sei o quê. E aí a coisa da gente trabalhar com redes sociais é mais louco ainda, porque toda hora, sei lá, eu vou pesquisar alguma coisa pra esse episódio, que eu entrava no Instagram da Content, por exemplo, pra ver, ou da Bru, ou da Isadora. Quando eu vejo, eu passei meia hora vendo stories. Sim. Meia hora vendo stories. Eu falo, fulano tem um stories novo, deixa eu ver. Meia hora vendo stories e me perdi na minha tarefa, sabe? Então eu acho que ainda tem esse adicional dessa complicação da gente trabalhar com isso, de não ter como filtrar muito bem até onde a gente vai, o que a gente vai fazer realmente com essa ferramenta, né? Com os aplicativos, assim. E a gente perguntou pra vocês nesse último post que a gente fez do vídeo do Reels, e muita gente respondeu, eu deletei o aplicativo do celular. Eu falo, nossa, que maravilhoso, né? Mas ainda assim dá pra abrir no browser. Eu queria, mas não tem muito como, assim. Direto tem que conferir algumas coisas, tem que postar tô na rua. Até gostaria de deletar, né? Talvez um dia sem internet, como a Bru faz, sei lá, tirar o sábado, domingo, também é uma boa. Eu acho que vale escolher um dia, até pra testar. E quando a gente fica muito viciado, não sei se vocês já tentaram fazer isso. Às vezes quando eu tô o grau tá tão alto aqui, que você vai ver um filme, por exemplo. Aí o celular fica do ladinho. O filme ficou mais lentinho, eu já quero pegar o celular. E aí se eu fico brigando comigo pra não pegar, é uma sensação de tipo, preciso conferir. E é aquela atualizada à toa, né? Porque aquela recompensa que vem com a notificação de uma curtida, um seguidor a mais, uma mensagem, essa recompensa que causa na gente uma sensação tão boa, você fica viciado nisso, né? Então, você quer buscar, e que muitas vezes, nem todas as vezes vão ter coisas. Agora, para quem tem perfil público, sempre vai ter alguma nova mensagem, alguma notificação, e aí você fica naquela para sempre. Então, para mim é um bom exercício, e algumas vezes eu consigo pegar o domingo para não pegar, para não olhar rede social nenhuma. É difícil pra caramba, o corpo fica falando, vai, o diabinho, né? Vai lá, só uma olhadinha. Ou então é isso que você falou, não, eu preciso pegar o celular só pra conferir um negócio. Eu vou ver, sei lá, meu aplicativo de menstruação, pra ver quando eu menstruei. Quando eu vejo, eu tô no Instagram. Então, acho que talvez deletar o aplicativo, mesmo que eu delete e volte com ele, pode ser uma alternativa. Sim, por períodos, né, curtos de tempo. Com certeza. Tinha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. O que era? Não, as mensagens já foi, era isso, assim. Sim. Eu ia falar da dopamina, na verdade. Você falou dessa coisa dos likes, né? Que foi até uma discussão bem interessante que surgiu quando o Instagram tirou o número de likes que as pessoas recebiam, pra não ficar uma comparação de, nossa, fulano recebeu 1000 likes, eu recebi só 5 no meu post, que coisa, né? E aí o Instagram tirou isso, mas ainda dá pra ver quando você acessa no computador, no browser, né? Você não acessa mais no aplicativo. Só se você for criador igual a gente, que a gente consegue saber quantos likes tiveram cada post. Mas a discussão que teve foi exatamente porque essa recompensa automática que a gente recebe no momento que a gente posta, então eu posto uma foto que não é nem pra falar da minha aparência, mas eu sempre vou receber mensagens, nossa, você tá muito linda, seu cabelo é muito foda, sei lá, qualquer coisa assim do tipo, você é maravilhosa. E é óbvio que a gente se sente bem, né? Não tem como não se sentir bem. Você recebendo esses elogios até de pessoas que você não conhece. Você fala, nossa, a pessoa nem me conhece, ela já me acha maravilhosa, deve ser realmente muito maravilhosa. E isso solta dopamina no nosso corpo e a gente se sente automaticamente feliz. E as ferramentas, elas são feitas para que a gente fique o máximo de tempo possível, né? Então, é você se sentir bem o tempo inteiro e você ficar entretido o tempo inteiro, né? E essa coisa da velocidade, tipo, os stories são muito curtos exatamente porque a gente consegue ficar infinitamente se eles forem curtos. Se for um vídeo de 20 minutos, já não é a mesma coisa no celular, né? Então é muito doido como eles conseguem, eles têm equipes inteiras que pensam em como deixar a gente mais tempo nos aplicativos e eles conseguem. Por mais que a gente saiba disso, eu sei disso e eu me sinto refém. Às vezes eu fico, nossa, isso é uma prisão muito louca que eu não consigo sair, sabe?
Ah, eu sou mesmo. Mas é isso, a gente não tá aqui de novo, né? Falando que droga, morte aos mídias sociais e tal, a gente adora, por isso a gente está nela. E a gente acha, não só adora, como acredita nesse potencial de comunicação. E a gente sabe que essa é a realidade. É assim que a gente se comunica hoje, é assim que a gente chega nas pessoas. Então, seja para influência ruim, seja para uma influência boa, e aí sem tentar colocar ali os pesos de né, bom e mal, mas a gente sabe que tem tipos e tipos de influência e para que a gente está influenciando, né? A gente reflete muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, e aí o meu estar na internet tem mudado muito, porque eu tenho refletido muito sobre isso. Eu comecei esse meu trabalho de me mostrar na internet já com uma causa, né? Porque antes eu tinha o meu perfil lá, só dos meus amigos e tal. Então, quando eu criei a Chata Vegana, já foi com uma causa, mesmo que bem superficial, porque era para mostrar as comidinhas veganas e tal, mas tinha esse objetivo. Eu não quis mostrar porque eu queria mostrar, porque eu queria receber comida de graça ou eu queria ficar famosa. Muito longe disso. Eu queria que as pessoas virassem veganas. Esse era o meu objetivo muito claro. Então, com esse objetivo, eu sempre fui pautando por aí. Só que é óbvio que existe uma coisa muito forte que chama ego, que chama vaidade, né, e que chama os benefícios e as coisas que você ganha, mesmo se você está fazendo uma coisa por uma causa maior do que você. E aí, nesse momento, eu tive várias fases, mas uma coisa que eu sempre me orgulhei de falar eu sou muito coerente, porque a minha coerência, porque eu sou responsável, porque eu sou coerente, porque eu sou coerente. E agora eu já estou questionando a minha coerência, por quê? Porque não existe uma pessoa nesta sociedade que a gente vive 100% coerente, porque não dá para ser, porque a gente não tem elementos, porque a gente não tem... Na prática mesmo da nossa vida, não tem condições. Estar na internet defendendo o que a gente defende já é incoerente, se for parar para pensar, né? Não a gente incoerente, mas isso tudo é uma grande incoerência, porque talvez, dentro do que a gente acredita, a gente nem queria dar mais dinheiro pro Zuckerberg, por exemplo, né? E a forma como isso tudo é conduzido. Então, eu fico refletindo muito sobre isso, pra gente... Também a forma como a gente olha as pessoas que estão na internet, porque a gente acaba colocando uma autoridade e colocando as pessoas num lugar muito ruim de não poder errar e de se pautar por aquela pessoa. Então, a gente terceiriza tanto que eu vou terceirizar a minha opinião também. Então, a gente enxerga muito isso, por exemplo, na figura da Sabrina Fernandes. Eu não consegui ler todos os livros que a Sabrina lê, eu não consigo ter o poder de síntese que a Sabrina tem, a inteligência que a Sabrina tem, então eu preciso saber o que a Sabrina acha sobre tal tema, e aí eu vou lá e eu vou pautar o que eu acho em cima do que a Sabrina acha, porque eu acho ela inteligente, coerente, blá, blá, blá. Só que isso é muito, 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 muito perigoso. E eu comecei a sentir essa pressão, mesmo que muito menor, em cima de mim, e aí eu comecei a falar, não, eu preciso dizer para as pessoas que não. E não é nem que eu não quero para mim, assim, além, para mais de não querer para mim, a gente não pode querer isso... para o projeto que a gente acredita, de autonomia, de independência, além de ser um peso enorme para a pessoa que está carregando isso, é muito, muito ruim, porque depois vem uma cobrança de tipo, fui lá defender aquilo lá que você falou para eu defender, e agora você está aí com uma coisa que não faz sentido, ou tal outra pessoa contestou isso. E acho que muito daí vem os famosos cancelamentos que a gente tem falado tanto, né? A gente depositar tanto uma coisa numa pessoa e, de repente, ela não agiu de acordo com aquilo que você estava esperando dela ou com aquilo que você construiu em cima dela. E aí, pronto, decepção, cancelamento. Mesmo dizendo, a gente vai dizer aqui mais uma vez que crítica não é cancelamento, a gente banalizou o termo cancelamento, tem coisas que são críticas e que têm que ser feitas mesmo, mas estou dizendo essa coisa de você... diretamente com alguém que você acompanha, sabe? Não gosto mais, não quero mais, vou deixar de seguir, tô decepcionada, alguma coisa nesse sentido, sabe? Da gente entender que as pessoas, elas vão ter ali suas incoerências e vão errar e não vão agir de acordo com a sua expectativa. E é meio que a gente lidar com isso também. E até mesmo a gente se permitir e permitir que o outro mude também, né? Porque, querendo ou não, tá todo mundo... junto, né? Essa internet está evoluindo e está crescendo e a gente vai aprendendo meio que junto, assim. Se a gente está todo mundo se acompanhando, você tem todas essas influências, pode ser que uma hora alguma pessoa que você siga
mude de ideia ou mude de direcionamento, e você pode escolher continuar acompanhando ou escolher não acompanhar mais. Sim. Você não precisa anunciar para o mundo que a pessoa... Não precisa avisar, vou parando de seguir em 3, 2, 1. Exatamente, não tem essa necessidade, né? Tipo assim, não é porque você só é mais uma pessoa, não. Todo mundo, acho que todo mundo tem sua importância, né, dentro do sistema que a gente vive, mas é porque simplesmente... são pessoas, a gente muda de ideia, a gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas e ninguém é obrigado a seguir ninguém, essa é a verdade, né? Então, eu acho que isso faz parte também de um consumo mais consciente da internet, né? Você entender que quem está ali do outro lado são pessoas com vidas particulares que elas não vão mostrar, nunca vão mostrar a vida inteira. Pode ser a blogueira que for, que vai fazer stories a cada 15 segundos. Você nunca vai saber o que é totalmente ser aquela pessoa, o que é ter aquela vida, né? Isso é muito importante. Essa coisa que você falou, disso que a gente compartilha ser um pequeno recorte, né? Para quem mostra, mesmo para quem mostra bastante a vida, a Marília Arcângelo, que faz as receitas maravilhosas, está sempre na internet, ela falou isso outro dia e eu nem tinha parado de fazer essa conta e eu não vou saber reproduzir ela agora. Mas se você fizer aquele máximo de pontinhos ali que dá para fazer de stories, se você somar tudo aquilo, vai dar no máximo, sei lá, 15 minutos do seu dia de 24 horas, sabe? Você acha que realmente... E assim, 15 minutos escolhidos, posicionados, editados... você acha que realmente você conhece uma pessoa com 15 minutos escolhidos do dia dela, né? E é uma loucura como a gente realmente... É tão próximo essa coisa de stories que a gente realmente acredita que a gente acompanha a vida da pessoa. E aí a gente é capaz de fazer questionamentos do tipo, uma pessoa que mostra muito, sei lá, sempre o pai. Isso aconteceu com uma pessoa que eu segui e eu já vi. Tá sempre mostrando o pai, meu pai, piada com o pai, trabalho com o pai, mostra o pai. E aí abriu caixinha de pergunta e alguém perguntou: você não gosta de falar? Você tem uma relação difícil com a sua mãe? Ela disse: não, a minha relação é ótima com a minha mãe, tá tudo bem com a minha relação com a minha mãe. Se eu não é porque eu não mostro aqui que a pessoa não existe. Às vezes a mãe só não gosta de aparecer. Exato, vários motivos. A mãe não gosta de aparecer, ou ela mostra o pai porque ela tinha um trabalho com o pai. O trabalho dela fazia sentido de divulgação do que ela fazia, ser junto com o pai dela. Então fazia sentido ela construir essa imagem do pai dela. Ela escolheu, né? Sem querer, de repente eu ouvi, tô mostrando meu pai. Foi consciente, eu quero divulgar um trabalho que eu vou vender na internet. O meu pai faz parte desse trabalho, eu vou construir a imagem do meu pai junto com as pessoas. É pensado, e a gente tem que lembrar que tem gente que é bagaceira, que é uma coisa meio espontânea. Mas mesmo as pessoas mais bagaceiras, tipo eu, algumas coisas a gente constrói pensadas, sabe? Isso eu vou escolher mostrar, e isso eu não vou mostrar por quê? Porque é um assunto que eu não acho importante, porque tá me doendo, porque é a parte mais bagunçada da minha vida, porque eu não tô afim, por vários motivos, né? Eu tenho que levar pra terapia antes, entendeu? Eu levo junto, né? Mas ainda assim. E aí, esse discurso eu quero mudar meu também, porque eu sou a pessoa que falo isso. Eu falo tudo. E isso dá espaço para eu receber cada tipo de coisa. Eu bater nessa tecla de que eu sou muito eu mesma, eu sou muito participante do Big Brother, né? Eu sou eu mesma, eu falo mesmo, eu não tenho... Minha vida é um livro aberto. Aí eu mostro tudo, eu mostro triste, eu mostro cagada, eu mostro... E aí isso dá espaço para as pessoas fazerem análises profundas sobre a minha vida. Do tipo, você tem uma questão mal resolvida com tal coisa, você deveria procurar ajuda, você não está bem não, Thaís. Jura, meu amor? Alguém tá bem nessa quarentena? Eu recebi esse tipo de mensagem. E aí, teve esse caso da menina que falou que tinha problema com a mãe. A Isadora, esses dias, recebeu uma mensagem perguntando por que ela não mostrava a cozinha dela, da casa dela. Eu vi isso, eu achei tão engraçado. É muito louco, porque a Isa mostra, quem não acompanha a Isa, inclusive o perfil da Isa ficou mais conhecido primeiro mostrando a casa dela, falando mais de decoração, de planta e tal. Aí, de repente, ela foi lentamente introduzindo ali o feminismo e o comunismo, bem arquitetando isso. Tudo calculado, hein, gente? Tudo calculado. E aí, essas pessoas que acompanham, conhecem muito cada cantinho que ela mostra da sala dela, do escritório dela. Nossa, mas tá faltando alguma coisa. Eu não conheço a cozinha. Meu Deus, Sua casa não tem cozinha? Sua casa não tem cozinha? O que é isso? É um cenário montado. Então, é uma grande loucura a gente olhar, e é isso, é meio que a frase que a gente começou o episódio, né, que a Gia trouxe no livro. Aliás, recomendadíssimo esse livro, que tudo a gente olha da nossa própria lente, né, como se a gente estivesse se observando. Então, a gente coloca, primeiro que a gente se aproxima daquela pessoa e acha que aquela pessoa
é parça nossa. Isso é muito gostoso muitas vezes, né? Criar essa relação de intimidade. Mas é bom a gente sempre lembrar que aquela pessoa não é tudo que ela mostra. Você não conhece aquela pessoa. Você está vendo uma persona. Por mais que a pessoa seja espontânea, seja aberta, você está vendo uma persona ali e um fragmento da vida daquela pessoa. Estudando sobre isso, na verdade, estudando teoricamente sobre isso, na verdade, eu tive que estudar isso por conta de um trabalho essa semana. A nossa identidade pessoal, ela é moldada de acordo com o grupo social que você está. Então não tem como você na internet ser igual ao que você é totalmente na vida real, ou com seus amigos, ou com sua família. Em cada um desses grupos sociais que você faz parte, não é que você vai ser uma pessoa completamente diferente, mas você vai se apresentar de uma forma diferente, querendo ou não, porque tem vários aspectos dentro de cada um desses grupos sociais que vão influenciar externamente a sua identidade pessoal. E faz muito sentido isso, né? Tipo, muita gente pede também pra eu e o Vitor mostrarmos a casa. A gente não mostra, e é uma escolha muito consciente. Vocês veem o cenário do Vitor e vocês veem o meu sofá, porque é onde a Luna passa a maior parte do tempo. E é muito escolhido isso. A gente faz questão de que as pessoas não saibam, não é porque a gente quer, é um segredo enorme, não, é porque a gente escolheu, a gente conversou sobre isso e falou, não, isso a gente não quer mostrar porque é a nossa vida e tá tudo bem, sabe? A gente vai mostrar outras coisas, vai mostrar comida todo dia. E sobre comida é muito engraçado, porque as pessoas que fazem conteúdo sobre comida vegana no Instagram sempre reclamam muito também das pessoas levarem ela como referências, né? E falar, cara, eu não consigo fazer nada se eu não tiver a sua ajuda. Tipo isso, eu não sei como comer maçã. Como que eu faço pra comer uma maçã? Esse tipo de pergunta, sabe? Uma maçã foi muito simples, mas pensa aí numa coisa que você normalmente não come. Cara, dá uma pesquisada, pede pro Google, sabe? Em vez de perguntar pro influencer que vai ter mais 400 mensagens para responder de como prepara um ingrediente culinário, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar e tem que falar sobre essa responsabilidade das duas pontas, né? Porque a gente vem de uma cultura de uns influenciadores, de uns mega influenciadores muito irresponsáveis, né? Que fazem muita publicidade de qualquer coisa e aí sem julgamento de nosso agora como veganas e anticapitalistas, é uma marca escrota. Não, de coisas que são ruins mesmo, tipo blogueira que vende pirulito que tira apetite, a outra blogueira que fala para cheirar o pão, para não comer, esse tipo de coisa que realmente não tem nem que pensar no critério de bom ou mal. É uma coisa prejudicial mesmo, né? Então, a gente vem dessa cultura muito, então a gente acaba usando essa mesma crítica para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que olhar cada situação e não colocar o mesmo molde. Existe gente muito responsável com o seu conteúdo, mas ainda assim não quer dizer que você tem que, por aquela pessoa ser responsável e criteriosa, não quer dizer que você vai consumir aquilo sem os seus próprios critérios e sem os seus próprios ajustes. Então, eu estava vendo um post que eu não concordo 100% com esse post, mas tem uma coisa interessante, que é um perfil que surgiu, acho que agora aqui na pandemia, que é um cara, Hugo Chaves, mas ele falou, o post dele era como a sua biscoitagem influencia a pandemia do coronavírus. Já não gostei do título, porque acho que biscoitar é necessário, é preciso, a gente tem que continuar biscoitando, mas o ponto que ele trouxe é como agora, com essa flexibilização que a gente começou a entrar em alguns lugares, os influencers, ou sei lá, nem influencer, qualquer pessoa é influencer, né? Qualquer pessoa que tem um perfil no Instagram começou a já postar, eu com meu amigo, eu saí pra comer, eu saí pra correr, eu sem máscara, eu no salão, eu no show. E como a gente tem esse poder das pessoas, a partir do exemplo do outro, falar, então acho que já está tudo bem, acho que já dá para sair. A gente observa, se a gente, né, imagina uma situação de pegou fogo num lugar, tá lá um grupo, e aí você não sabe ainda se pode sair ou não. Você começa a entender que dá para você sair se você vê outras pessoas saindo, meio por aí. Então, você começa a ver na internet, opa, tem uma galera já saindo, tem uma galera já indo pro date, tem uma galera já indo em restaurante. Acho que eu posso começar aí. E a gente tem que lembrar que as pessoas vão aplicar aquilo dentro da realidade delas. Então, se tem uma pessoa que, eu tenho grana e, gente, não aguentei com as crianças aqui nesse apartamento em São Paulo, estava muito pesado. Daí, sei lá, aluguei uma casa no sítio, na praia, que é para as crianças ficarem mais em contato com a natureza. E aí a gente veio, pegou o carro, e aí a gente foi porque não estava mais dando para aguentar.
E aí mostrou isso na internet. A pessoa vai olhar aquilo, só que ela vai aplicar aquilo para a realidade dela. Então, se na realidade dela não cabe ter um carro, alugar uma casa no sítio e levar as crianças, ela vai falar, bom, o que dá para fazer já? Dá para ir já na praça? Já dá para ir no shopping? Dá para ir no centro da cidade? Que é o que as pessoas conseguem fazer no geral. Então, acho que tem aí os dois pontos, né? Eu acho que sim, tem a responsabilidade, principalmente nesse momento que a gente... Novo total pra gente, do que a gente vai mostrar. Independente da sua escolha, se você vai flexibilizar ou não, se para você não deu mais e você teve que visitar seus pais. Agora, já passei dessa fase do julgamento. Independente do momento que você tá, do seu isolamento, que você acha que dá ou não para fazer, as concessões que você vai fazer... Mas pensar se a gente precisa, de fato, mostrar essas coisas, né, agora, nesse momento tão delicado. Mas, por outro lado, também essa reflexão de você que está consumindo, que não é porque o seu influencer querido foi para a praia que já dá para ir para a praia também, né? Ter esse olhar crítico, mesmo se você adora aquela pessoa, você confia naquela pessoa. Porque é isso, né, que a gente estava falando antes. Por exemplo, as críticas que eu recebo quando eu divulgo que eu amo Caetano Veloso, que eu estava vendo a live do Caetano Veloso. E aí eu recebo mensagens muito decepcionadas comigo, do tipo, Thaís, você, feminista, como você exalta esse cara, tudo que ele fez, e meu Deus, blá, blá, blá. Primeiro eu fiquei meio que numa situação, e aí a primeira reação nossa é, ai, nossa... É um ponto meu cagado, é um ponto que eu fiz merda. E aí eu pensei, mas... Eu preciso consertar. Eu pensei, mas é isso, esse é meu ponto cagado, então. Se é pra ser cagado, esse é meu ponto cagado. Tá errado, eu não passo pano no sentido de falar que o Caetano fez é certo. Não concordo com o que ele fez, tá errado hoje, tá errado ontem, tá errado 20 anos atrás. Mas eu quero ver a live do Caetano e eu amo esse homem, eu amo essas músicas dele. E aí, nesse ponto... quem me adora e me acha coerente, feminista, eu continuo sendo, mas eu errei e eu caguei, e é isso, sabe? Acho que é meio nesse sentido também, da gente admirar as pessoas e aprender com elas, mas vai ter um ponto que fala assim, não, Thaís, aí eu não concordo com você, aí eu acho que você tá errada mesmo, e tudo bem não discordar, acho, né? Não acho que é isso, meio que por aí. E pensa assim, se você tem uma gama de amigos que também você tem várias coisas que você discorda, por que as pessoas que você vê na internet, você também não pode continuar seguindo e vendo e ainda assim discordar de algumas coisas, né? Tá tudo bem também. Sim. Até chegar num ponto que você não gosta, aquele conteúdo faz mal, e aí tem o deixar de seguir que funciona super bem. Sim. E aí mais uma coisa que eu queria falar, que na verdade foi uma frase que eu li numa entrevista que a Carol Burgo deu, que por sinal é uma influencer maravilhosa, adoro o conteúdo dela. Visualmente e em texto também perfeito, que ela fala que a gente tem, principalmente ela como produtora de conteúdo, ela está oscilando muito como produtora e como consumidora, porque parece que qualquer coisa é meio que irrelevante, sabe? A gente está tendo tanta notícia, que toda vez que a gente vai postar, a gente para e pensa, será que é bom a gente falar sobre isso agora? Que nem a Ju falou, né, postou quando a gente gravou o episódio, tipo, nossa, coronavírus, 100 mil mortos, vocês estão falando aí do agronegócio? Mas, cara, ao mesmo tempo não dá pra gente parar de produzir o conteúdo que a gente tá produzindo, e tem tudo a ver, a gente mostrou que tá tudo linkado, mas assim, a gente não pode parar de produzir o conteúdo que a gente tá produzindo. A gente ainda vai falar dos 100 mil mortos, ainda vai falar do coronavírus, mas a gente não pode falar só sobre isso porque tem zilhões de outras coisas acontecendo. Por mais que para algumas pessoas isso não seja relevante, vai ser relevante para outras pessoas, né? Da mesma forma como eu também escolho o conteúdo que eu vou consumir. Eu, por exemplo, não assisto mais, não sigo mais o jornal porque eu não tô aguentando mais ver notícia. E pra mim é saúde mental. E aí eu sigo outras coisas. Eu fico sabendo das notícias de outras formas, né? Mas esse excesso de informação que a gente tá tendo o tempo inteiro, ele traz que é chamado como fadiga da compaixão, né? Você perde a noção do que é importante, você perde a noção do que faz sentido pra você, e a gente começa a ficar meio apático com todas as notícias. Por isso que é bom a gente ter esse filtro que você estava falando, né? Você escolher realmente o que você quer ver nesse momento, que vai te fazer bem, que vai fazer sentido pra você, não precisa só fazer bem, também é importante a gente estar atento e se sentir triste de vez em quando. Mas a gente precisa conseguir equilibrar isso, né? Essa quantidade de informação que a gente está tendo. Então, quando alguém pega e fala, nossa, eu não consegui maratonar o podcast de vocês até hoje, eu não estou conseguindo acompanhar, eu falo, tá tudo bem. Porque é muito podcast mesmo, gente. É toda semana, pô.
uma hora e 20 de conteúdo. Se você não tá conseguindo acompanhar, tá tudo bem, por mais que a gente queira que todo mundo escute o tempo inteiro, sabe? Principalmente agora que a gente tá nesse turbilhão de notícias o tempo inteiro, né? Cada 5 minutos sai uma notícia, uma desgraça nova. Não tem como mesmo, não. E a gente não quer que todo mundo fique sobrecarregado de informação e completamente apático com tudo que acontece. A gente quer que as pessoas deem importância pro que a gente tá falando. Então, só tire sua atenção pra coisa que te importa naquele momento. Eu acho que realmente para essa coisa das notícias, não dá pra gente fazer essa eu só vou consumir então o que me faz bem. Infelizmente, neste mundo que a gente vive, não dá pra gente se manter neutro, não dá pra gente se isolar. E se você consegue fazer isso, você tá numa situação aí confortável, porque vai ter gente que a notícia não é nem a notícia, as coisas vão acontecer do seu lado, então as pessoas que chegou a doença, alguém da família, alguém próximo, alguém internado, alguém morreu, então, querendo ou não, vai chegar. Os profissionais de saúde que estão tendo que lidar com isso a todo tempo. Então, óbvio que tem uma questão de se proteger e ver como você vai consumir isso, mas não dá pra gente se isolar total e tentar fechar na bolha, porque porque você não vai ficar sabendo, não quer dizer que não está acontecendo. E é muito o que a gente fala sobre a questão da carne, né? A questão do consumo da carne, da pecuária, por quanto tempo a gente não quis saber, eu pelo menos, o que acontecia nos abatedouros, porque era pesado demais para mim. Até eu chegar na conclusão de, se é pesado demais para mim, não quer dizer que não deixa de acontecer. Imagina para quem, né, para os animais que estão lá passando isso. Então, se é pesado para eu ouvir, é pesado para eu consumir também. Então, acho que é isso. A notícia, saber o que está acontecendo é importante, porque coloca a gente com raiva, coloca a gente ativo para tentar, de alguma maneira, construir uma saída, construir uma alternativa, ajudar quem está mais precisando e construir essa solidariedade. Mas eu acho que a gente tem que, sim, criar um método aí para se proteger, e não dá para dizer que não tem espaço para outros assuntos, não tem espaço para arte, não tem espaço para paquerar, não tem espaço para falar besteira, não tem espaço para conteúdo de meme. Eu acho que quem critica, vai falar de meme enquanto morreram tantas pessoas, é triste pra caramba, a gente não pode se alienar, mas é preciso que a gente tenha esses outros momentos de escape também, até pra gente conseguir sobreviver e construir alternativas para isso. E se você fica muito nas notícias, é isso que a Babi falou dessa apatia, é isso. De repente você vê muito jornal. Eu estava muito almoçando, recebi uma bronca da Cris Maimone, da Nutri, na época, porque eu estava almoçando, vendo o jornal. A comida entalava, né? E aí, primeiro você fica mal, daí você chora, depois a comida fica entalada. Mas chega um ponto da gente já estar, sei lá, nesses 5 meses de notícia, que as 1.000 mortes por dia já não te chocam mais como chocou das primeiras vezes, sabe? E é outro ponto perigoso, é esse ponto de amortecimento e a gente seguir, porque é isso, a gente vai se acostumar com os números, a gente não pode se acostumar com esses números. Então, essa dosagem aí que não é fácil de ser feita, mas que a gente precisa estar sempre atento pra gente do quanto que a gente vai consumir e o quanto que a gente vai relaxar. E isso parte de vocês também que estão consumindo conteúdo, de não ficarem cobrando sempre um posicionamento ou alguma coisa específica de quem está produzindo, né? Porque, como a própria Carol Burgo fala, nem sempre o silêncio ele é omissão. Às vezes é simplesmente a gente não sabe ainda sobre determinado assunto, a gente não sente apto para falar sobre ele, ou às vezes a gente está muito mal e não quer falar sobre isso, né? Ou às vezes tem outras coisas que são mais importantes na nossa vida. Então não é uma questão de tipo, nossa, tá se omitindo sempre, sabe? Às vezes mas nem sempre principalmente para quem tá produzindo um conteúdo político. Sabrina fala muito sobre isso, né? Gabi também fala muito sobre isso, de tipo, cara, toda vez que a gente falou no episódio, toda vez que alguém da direita fizer uma merda, for me perguntar se eu acho que a pessoa tem que ser presa, sabe? Eu vou ter que falar, eu vou passar o dia inteiro só falando só sobre isso. E a gente não quer falar só sobre um assunto o tempo inteiro, né? Eu acho que é acompanhar a pessoa, uma pessoa que você sabe que sempre se posiciona, uma pessoa que deixa claro que, né, que lado ela tá, que o que ela critica e o que ela apoia. Dessas pessoas a gente tem que confiar que se ela não falou ainda de tal assunto, de X assunto, é porque esses motivos aí que a Babi deu e não porque ela tá
em cima do muro, ou não tá... Mas é fácil perceber, né, esse discurso do nem esquerda nem direita, o discurso de não é bem assim, o discurso de reformista, é fácil, né? Nem todo mundo, é fácil. Quando você presta atenção e você acompanha, você pega nas falas e isso é muito fácil de perceber. Então, a gente também ser justa quando tem que ser, acho que criticar, né? E por isso que agora muito essa coisa do cancelamento, né? As pessoas vacilam e as pessoas precisam ser criticadas publicamente, inclusive, porque é uma questão de informar mesmo e educar as outras pessoas, do tipo, isso é uma merda, isso não foi legal. E acho que não é uma questão punitivista, né? De tipo, vamos cancelar essa pessoa e ela não pode mais voltar aqui e falar mais nada, e tudo que ela já produziu foi descartado, né? Quando acontece uma dessas coisas, toda que acontece dia sim, dia não no Twitter. Eu acho que é apontar mesmo e a gente entender o que é uma crítica. As pessoas também dão muito dodói de crítica, né? A pessoa foi criticada e aí ela vem dizer que ela foi cancelada e que ela está sendo perseguida. É complicado. Eu acho que a gente falou bastante sobre todos os problemas da internet, como que a gente usa, mas acho que a gente pode voltar para o começo, então, tá? Para falar da motivação que foi para a gente falar e fazer perfis, né, ativistas na internet, que é exatamente sair da internet, a gente fala na internet para trazer para a prática, né, que é o que eu falei no começo, que é o call to action, que é a chamada para ação, que é o que todo mundo que vocês seguem aí, que são ativistas de esquerda, revolucionários, anticapitalistas, veganos, que é trazer exatamente essa ação que a gente está falando na internet para a prática do dia a dia. E é o que a gente tenta fazer sempre no Outras Mãos também. Eu acho que tem um efeito, né? Tem dado efeito. Temos vários relatos que vocês mandam pra gente. A gente fica muito feliz quando a gente recebe relatos falando sobre as mudanças que aconteceram na vida de vocês em função do nosso trabalho aqui. Isso é bem legal e isso motiva a gente a fazer mais conteúdo, né? Produzir mais conteúdo sempre, obviamente. Tem esse poder muito louco, né? E a gente tem que dar essa atenção para isso e entender que a gente está aqui para promover esses debates e para a gente aprender junto e para trazer essas novas pessoas que a gente conhece sempre. E isso é muito legal. É importante a gente lembrar sempre, quando a gente fala em também isso que ficou comum no Twitter. Twitter, aliás, é a rede social mais tóxica que existe, né? Muita gente sai porque não dá conta e fica uns tempos fora de tão pesado que é. Eu tenho um perfil quase ninguém lá, então eu basicamente fico ali, é meu espírito animal e eu falo só desabafos e besteira, para mim é tranquilo, mas às vezes pesa de acompanhar as tretas. E aí a galera fala essa coisa do militou errado, descansa militante, isso ficou meio comum. E isso é perigoso, pode ser uma brincadeira, e como brincadeira é legal, mas é perigoso da gente acreditar que todo o trabalho de quem trabalha com internet, com esse trabalho mais militante, é na internet, que tudo começa e termina ali, o que não é verdade. Aqui funciona como uma ferramenta, como a Babi falou, para esse chamado, né? Para essas reflexões. Agora, existe muito além disso, né? Existe um trabalho, eu não gosto mais, eu estou tentando me policiar para não usar o termo vida real e vida virtual, porque é isso que a gente vive, é real também. Agora, mais do que nunca ficou provado que isso que a gente está vivendo é real. Os dates que eu tive foram reais, entendeu? As amizades que eu fiz, cara, foram muito reais. Mas tem essa diferença, não é só isso, né? Não é só aqui. Então, aqui, de repente, pode ser um começo para você conhecer um assunto, para você conhecer uma pessoa, para você conhecer uma causa, para você entender uma problemática. Mas existe aprofundamento, que aí você vai pesquisa, você vai em livro, você vai em teoria, tem a academia, tem artigo, essa é uma outra coisa. E existe a militância. Na prática, existe organizar em partido político, existe se organizar em organizações, existe encontrar as pessoas para fazer uma horta, existe movimentos sociais, existe ato em rua, existe muitas coisas que agora está tudo não, né? Mas algumas coisas meio paralisadas aí. Mas é importante a gente ter essa visão. Eu não sei o quanto para vocês que estão ouvindo a gente isso é claro, mas às vezes eu vejo no Twitter que para algumas pessoas não. E tal pessoa militou tal coisa que... Calma, gente, ali e eu amei, que eu não vou lembrar quem falou isso, acho que algumas pessoas falaram isso.
Todas as vezes que um debate no Twitter fica muito acalorado e me estressa muito, eu paro e penso, calma, isso existiria fora do Twitter ou só existe aqui? Só existe aqui. Daí eu respiro e pronto, acabou, sabe? Porque é isso, cria ali como se ali fosse o todo. Ali não é o todo. Ali é um pedacinho, inclusive, a gente deixa claro isso também nesse podcast, quando a gente recebe alguma crítica do tipo, vocês falaram de tal tema, mas faltou falar de tal coisa, mas também vocês não trouxeram tal ponto, mas também vocês podiam ter aprofundado nisso. Aqui não é tudo. Aqui e nem é tudo, nem o que a gente pensa, a gente não consegue. Às vezes termina de gravar a gente e as convidadas. Tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu não falei de tal coisa. Poxa, eu podia ter acrescentado isso. Então, nem aqui encerra o debate, muito pelo contrário. E nem na gente, né? O que a gente faz é por trás, todo o trabalho nosso de leitura, de estudo, de vivência, é o que a gente faz depois. O que a gente aprende ouvindo o retorno de vocês, o que a gente aprende com as convidadas e o que a gente leva para a nossa militância de fato. Sim, com certeza. E aí, na verdade, a gente está pensando há um tempo já e a gente está estruturando isso. Paramos, né, na verdade, de falar sobre isso entre nós. Mas a gente está pensando em fazer, talvez, aí um curso, quem sabe, sobre essa potência da internet mesmo, né? Porque a gente está vivenciando isso na prática e a gente está aprendendo diariamente com isso e a gente queria muito compartilhar com vocês. O que vocês acham? Responde aí pra gente. Se você ouviu esse episódio até agora, responde pra gente. Nem todo mundo ouve até o final, que eu sei, tudo bem também. Mas se você ouviu isso até agora, responde pra gente o que vocês acham da gente fazer não só um curso, mas vários cursos com várias pessoas diferentes sobre esse potencial de transformação da internet. A gente tem muita vontade a gente até desenhou algumas coisas de transformar isso que a gente vem aprendendo em um conteúdo para trazer mais gente para produzir conteúdo na internet. E esse conteúdo nosso, né? Esse conteúdo engajado, conteúdo que propõe umas saídas e alternativas, que é bem diferente de um curso que vai falar ali da técnica ou do padrãozinho de como fazer. Então, vai misturar o como fazer, né? A forma, mas também o conteúdo. Então, acho que pode ser uma coisa muito legal para a gente e para quem tem vontade de produzir na internet. Então, se alguém tem interesse, escreve aí para a gente, que ajuda a gente a motivar a continuar esse projeto, né? Que a gente chegou a desenhar, a gente fez o início desse projeto todo, mas a gente não tocou, porque a ideia era fazer de um jeito, a gente pensou que pode ser mais aprofundado, inclusive chamando pessoas de outras plataformas ou de outras áreas para ficar mais completão. A gente aprofunda em podcast e também em mídias no geral, mas tem várias pessoas legais que podem somar aí. E se você gostou desse conteúdo, considere apoiar o nosso trabalho no apoia.se/outros-podcast. E quando vocês verem um post da gente nas redes sociais, eu vou pedir, curte, compartilha e salva, que ajuda muito, de verdade, gente. Ajuda muito, muito, muito a gente a alcançar mais pessoas. É isso. Muito obrigada muito por quem chegou até, gente. como a Babi diz, quem chegou até aqui. E a gente quis trazer esse debate mais leve mesmo, mas por um lado não é nada leve, da gente pensar como a gente consome e se apresenta na internet, especialmente nesses momentos. Se cuidem das cabecinhas de vocês, não se cobra se não está conseguindo ler, vai voltando aos poucos, vai lendo os tweets, lê os tweets, depois você pega um artigo, quem sabe você consegue ler um livro. Tá difícil para todo mundo, tem gente que tá lendo pra caramba, mas aí não tá conseguindo cuidar de outro lado, tem gente que não tá conseguindo ler nada, não tá conseguindo fazer nada por um tempo, tudo bem, sabe? É importante a gente tentar focar em algumas coisas para se manter bem. Então, numa semana você tenta cuidar mais da alimentação, na outra você retoma as caminhadas, se der para fazer já, e aí a gente vai aos poucos entendendo como que vai ser essa retomada ou não, mas que pelo menos a gente se cuide das nossas cabecinhas, não trete tanto na internet, e é isso, e sem medo de cancelamentos. Sim, todo mundo se amando. É isso, beijo, obrigada, gente. Até semana que vem, beijo. Até mais, tchau, tchau.